Oi, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo, então, de uma sequência de vídeo aí que nós estamos produzindo sobre tipos de textos. Se esse assunto te interessa, fica com a gente até o final. Ok, nós vamos então para o computador e eu vou mostrar na prática o que é um texto jornalístico. Uma reportagem que saiu agora recentemente, eu vou mostrar para você o que é um texto jornalístico e a diferença desse texto em relação, por exemplo, uma poesia da Cecília Meirelles. Vem para o computador. Legal, nós já estamos aqui então numa notícia. Nós vamos pegar uma notícia bastante recente. Sempre quando você acessar a- o site de notícia, tem a data. Ó, ela foi publicada aqui 5 de junho. Aqui tem o título é o jornal, aqui o Jornal Diário do Transporte. E como é um online, vai aparecer algumas propagandas aí, mas aqui em cima, onde a gente escreve o www, aparece então o endereço. Eu vou deixar também no link aí embaixo. Ok, então vamos lá. O título da notícia então é: Justiça mantém multa de 150 mil à Prefeitura de Mauá em ação da Susantur contra o transporte clandestino. E aí então tem uma foto, geralmente ou quase sempre, as notícias de jornais ela vem com a foto, o título e a foto, e também a pessoa que escreveu. Quem escreveu aqui, o autor, o jornalista, né, foi Adamo Bazanin, é isso? Bazanin, tá bom? Então essa é o início aí. Se você então vai fazer um texto jornalístico ou um texto que vai dar uma informação, você vai colocar o título, uma foto se tiver legal, e depois colocar. Eles colocam tipo um subtítulo que está aqui, ó. E fala: segunda instância entendeu que a gestão de Marcelo Oliveira tem feito pouco para combater a ilegalidade que prejudica o transporte regular. Tá? E aí segue então a informação aqui do texto. E bem no final aqui, ó, para conferir, a pessoa ainda colocou o que comprova, né, a fonte da onde que ele tirou essas informações, que é então um documento oficial. Mas o que eu quero dizer para você? Quando você pega um texto jornalístico, ele vai, é meio redundante dizer isso, mas ele vai dar notícia. Né? Então, o que eu quero que você grave é, primeiro, o título, né? Grava não, que você, quando você for pensar no seu título, o seu título tem que ter muito a ver com a notícia que você vai dar. Não dá para você colocar aqui um título, por exemplo, receita de feijoada e aqui você falar sobre transporte. Não, o título tem que ter muito a ver com o transporte. A pessoa vai ler o título, né, e vai já entender que a sua reportagem vai tratar sobre esse assunto. A questão da data é muito importante porque a informação tem que ser atual, não é isso? Se você colocar 2021 aqui, 2020, por exemplo, aqui vai dizer que foi o ano passado. Então é importante colocar a data e uma foto, e a foto tem que ter a ver com o assunto. Aqui tem um carro, tudo indica que foi um carro apreendido, porque ele estava fazendo o transporte clandestino, tá bom? Aqui já fala e começa, ó, quem é, vamos ler só um pedacinho para você ver aqui, ó. Quem é da cidade de Mauá, no ABC Paulista, sabe que o transporte clandestino urbano não é novidade na cidade. Nos últimos 20 anos, várias coisas mudaram no transporte em Mauá, inclusive as empresas operadoras. Viação Barão de Mauá, Viação Juanuária, Viação Cidade de Mauá, Lebron Transporte. Agora, Susantur. Mas o transporte clandestino continua o mesmo. E, em todo esse período,
até com as mesmas pessoas atuando, tá ok? E aí ele vai contar toda a história sobre o transporte clandestino, sobre a notícia dada aqui. Então essa é um texto jornalístico. E só lembrando, umas características do texto jornalístico, é que ele vem para ele dar, então, por exemplo, esse texto aqui é um texto jornalístico e ele vem dar uma notícia, né? Vem dar uma informação, é uma coisa mais rápida, mesmo parecendo que o texto é grande aqui, mas esse texto não é um texto grande. Tem o outro texto jornalístico que ele é classificado como uma reportagem. Aí sim é um texto maior, é um texto mais extenso, e aí ele vai contar toda a história. Por exemplo, vamos pensar que a pessoa fez um estudo de uma semana, um mês, sei lá quanto tempo, e ele pesquisou toda a história desde o início, onde surgiu lá o transporte coletivo, aí vai ser uma coisa bem mais extensa, tá bom? Então isso aqui é um texto jornalístico que trouxe uma notícia, uma informação. Se fosse uma reportagem, então seria um texto bem maior. Vamos pensar assim, que você vai fazer um texto, é uma ideia, tá? Um texto jornalístico sobre festa junina na escola. Se o texto for a notícia, você vai só noticiar. Ó, em tal dia vai ter uma festa junina na escola. Agora, para você fazer uma reportagem, então você vai contar toda a história da festa junina, quando surgiu a festa junina, quando teve festa junina na escola, qual foi a primeira festa, quem organizou a primeira, a segunda. Aí você tem que fazer uma pesquisa maior, tá bom? Então, essa é a diferença do texto jornalístico de notícia e o texto jornalístico de reportagem, ok? O outro texto jornalístico, ele pode ser um texto editorial, né? Quando é editorial, a pessoa expõe... se você pegar o jornal, por exemplo, logo no início do jornal tem o que chama de editorial. Quer dizer, alguém do jornal, que geralmente é o editor, por isso é editorial, ele dá uma chamada, ele tipo apresenta o que vai ter no jornal. Então ele escreve um texto que é de opinião, né? Mas é um texto que representa a opinião do jornal sobre um determinado assunto. O artigo, também no texto jornalístico, você tem o artigo. O artigo é quando alguém escreve sobre um determinado assunto. E aí ele coloca a sua opinião sobre determinado assunto. Nos próximos vídeos aí eu vou apresentar então para você um artigo. E depois tem a crítica. A crítica então é quando você tem a critica aquele tema. Por exemplo, vamos dizer que existe, por exemplo, críticos que criticam filmes. Então ele assiste o filme e depois ele faz a crítica sobre o filme. Existe, por exemplo, o crítico que ele critica a comida. Então ele vai nos restaurantes, come a comida, vê o cardápio, tudo certinho, depois ele no outro dia, no jornal dele vai aparecer então a crítica daquele restaurante, dizendo que a comida é boa, que não é boa, que é isso, que é aquilo, tá bom? Qual que é a diferença do texto jornalístico para o texto poético? Deixa eu apresentar um texto aqui, ó, da Cecília de Meirelles, grande escritora, um texto sobre meninas, só para você ver a diferença do texto jornalístico para o texto poético, de rima, de poesia. Ó, aqui ela começa assim dizendo: as meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre mais a bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Muito legal esse texto. Eu vou deixar também o link aí para você ver esse texto, terminar de fazer a leitura desse texto. E o que o professor quer demonstrar aqui, que existe vários tipos de textos. E esses tipos de texto é importante que você comece já a fazer a diferenciação de um e de outro. Porém, para você diferenciar um texto do outro,
é necessário que você leia, tá bom? Vem aqui para mim, por favor. Olha, o jeito mais fácil de você identificar que tipo de texto, a diferença de um texto para outro texto, é através da leitura. Então você pega, por exemplo, leia textos diferentes, textos que tenham muita diferença um do outro. Por exemplo, coloca de um lado uma poesia que é rimada de um texto jornalístico, igual eu fiz, e faça a leitura. Depois você pode pegar, por exemplo, um texto jornalístico e uma receita. Aí você vai ler e ver qual que é a diferença de um e de outro. Aí fica mais fácil para você ir já entendendo o que é um texto, a diferença de um e de outro. Agora, infelizmente ou felizmente, não tem como você aprender isso se você não fizer a leitura. Você tem que começar a fazer a leitura. E lembrando que a leitura pode ser um livro, um jornal impresso, mas pode ser uma leitura no seu celular, uma leitura no seu tablet, no seu computador e assim por diante, tá bom? Um forte abraço. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Até a próxima. Tchau.